Bom, pessoal, meu download aqui já terminou. Eu vou começar a instalação, então. Posso deixar a instalação num repositório para vocês, ou se vocês preferirem, vocês podem pegar o link na descrição do vídeo e fazer o download, né, da versão que vocês bem preferirem, ou a versão que estiver mais atualizada no site, certo? Então vamos dar início aqui na instalação. Ele sempre pede uma confirmação para poder escrever no disco. A gente vai seguir em frente, né? Ele carrega uns pacotes básicos. Eu verifico aqui o caminho de instalação. Então ele vai ficar em programas, arquivos de programas, VMware Player. Ele pede para verificar se eu quero atualizações de produto. Nesse momento eu não preciso. Tá? Também não preciso da ajuda implícita, né? E vou pedir para ele deixar só um ícone na área desktop, para ficar fácil da gente identificar daqui a pouco e trabalhar com VM. Tá? Interessante falar, enquanto está acontecendo a instalação, é o seguinte, que na minha máquina eu tenho VirtualBox e também tenho o VMware agora, a partir dessa instalação. Ou seja, os dois eu posso trabalhar com essas duas camadas de virtualização, né? Ou seja, duas ferramentas. Posso usar tanto o VMware quanto o VirtualBox, o Oracle VirtualBox. Lembrando que os dois são modelos Small Office, Home Office. O que a gente tem no laboratório é um VMware, só que é o VMware que a gente chama de ESXi, que é a versão direta relacionada a Hypervisor corporativo. Tá? Eu vou pedir aqui para restartar depois, né? E já vou abrir a ferramenta para a gente verificar alguns itens para adiantar o vídeo. Bom, então ele faz uma pergunta aqui para mim se eu aceito os termos da licença. Tá? Eu vou pedir para ignorar esse OK aqui, essa notificação. Eu vou marcar que eu aceito os termos da licença e está aí. Eu já tenho a ferramenta aqui instalada, né? Vou pedir para me lembrar depois de algumas notificações, que ele está falando que já tem a versão 15 disponível, Pro, só que no momento a gente não vai precisar dela. Tá? Vou pedir para relembrar depois. Então a grande ideia dessa atividade é o quê? A gente começar a criar uma máquina virtual. Então, dadas as características, eu vou primeiro avaliar o que eu tenho de hardware. Então, inicialmente eu posso vir aqui no painel de controle, isso na minha máquina, a máquina que eu estou utilizando para gravar esse vídeo para vocês. Vou clicar em sistema, né? E vou ver o que eu tenho aqui de hardware na minha máquina. Por exemplo, eu tenho um processador Intel i7, né? Que ele varia aqui de 1.8 GB a 1.99 GB. Eu tenho 20 GB bytes de memória RAM, sendo que 19.9 são utilizáveis, e tenho um tipo de sistema operacional de 64 bits. Né? É interessante quando a gente fala de sistema operacional 32 bits e 64 bits, porque tem muita gente que ainda fica com dúvida, né? O pessoal às vezes que tem dúvida relacionada a essa questão de qual sistema que eu vou utilizar, será que eu uso um sistema de 32 bits ou um sistema de 64 bits? Então, para agilizar a vida da gente e deixar algo mais claro, o que eu posso deixar aqui registrado para a gente relacionado a essa questão? Então vamos pôr assim, sistemas x32, ou seja, 32 bits, conseguem alocar somente até 3.2 GB de RAM, de memória RAM. Então, essa é uma limitação que eu tenho para os sistemas de 32 bits. Tá? E aí, os sistemas x64, ou seja, x64, ou seja, 64 bits, são os sistemas que conseguem alocar memória acima de 3.2 GB
de RAM, tá? A grande ideia disso é o seguinte, por exemplo, vocês estão vendo aqui no meu sistema que eu tenho um sistema com 20 GB, né? O pessoal costumava dizer muito que tinha que ser múltiplo, 8, 12, 16, 32, tal. 8, 16, 32, 64, 128. Mas o que importa pra gente é o seguinte, é que se eu tiver um sistema tal qual os sistemas do laboratório, tem servidores nossos do laboratório que tem 768 GB de RAM, né? Num único sistema, memória RAM, ou seja, memória de acesso aleatório. Então, qual o sistema operacional que está rodando lá? Bom, se eu tiver 768 GB de RAM e estiver usando o sistema 32 bits, o que está acontecendo? Eu só utilizo 3.2 GB de RAM, ou seja, eu estou tendo uma perda imensa de utilização de recursos, né? Porque eu não consigo utilizar. Por quê? Porque um sistema x32 ele é capaz de alocar só até essa quantidade de memória RAM. Então, por exemplo, é lógico que se eu tenho esse sistema, né, ou esse servidor com 768 GB de RAM, eu uso o quê? Um sistema x64, para que ele possa alocar toda essa quantidade de memória RAM que eu necessito, tá? Para que eu possa lá dentro criar todas as máquinas virtuais com outros, né, subvalores ali de memória RAM, tá certo? Então, visto que eu sei que eu tenho aqui no meu hardware, né, no meu notebook, que é o hardware físico, 20 GB de RAM e essa capacidade de processamento, estou usando o sistema x64, eu vou vir aqui no VMware e vou imaginar, por exemplo, eu preciso criar aqui uma máquina virtual Linux, tá? Para uma demanda de um projeto que eu estou trabalhando, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar uma nova máquina virtual, certo? Ele já me pergunta de cara aqui se eu quero criar um disco, né? Se eu quero instalar um disco de imagem. E no caso aqui, eu tenho alguns discos de imagem numa pastinha que eu guardo aqui na minha máquina, tá? E aí eu vou pegar aqui, então, uma imagem do Ubuntu aqui, Desktop 16. Então, a gente pode perceber aqui o próprio nome da pasta eu deixei intuitivo, né, na minha máquina, que chama tudo ISO, ou seja, todos os arquivos são .ISO. Esses arquivos .ISO, a ideia deles é o seguinte, é como se eu estivesse pegando um CD ou um DVD de instalação de um sistema operacional e feito o que com ele? Passado os dados daquele CD, né, que o CD podemos dizer que é o item físico, né, apesar de ter informações lógicas lá dentro, que são as informações do sistema operacional, de instalação do sistema, eu pego esse CD ou DVD, ou até um pendrive, pode ser um pendrive, hoje existem vários pendrives também de instalação, e eu faço o que com ele? Eu coloco ele na minha máquina e faço uma cópia dele, gerando um arquivo ISO. Né? Aqui tem um arquivo de 1.51 GB, né, de espaço, está ocupando a minha máquina, o disco rígido da minha máquina, e eu vou usar esse arquivo para ser o start ou a instalação de quem? Do meu sistema operacional Ubuntu. Então, uma vez que eu voltar aqui para vocês verem, eu vim aqui, instalei o VMware, vou criar minha máquina virtual, tá? Vou selecionar a minha imagem, né? A gente chama o arquivo de imagem ou o arquivo ISO, né? Vou pegar aqui o meu Ubuntu 16, vou marcar ele aqui, tá? Vou pedir para continuar. Aí vem algumas características que ele me pergunta, então vou colocar aqui Linux Ubuntu, mas eu poderia colocar o nome que eu quisesse, tá? Eu posso colocar um username se eu quiser para esse Ubuntu, então eu vou colocar aqui o username dele CSI e a senha CSI também, tá? A partir daí eu dou Next, né? Opa, tá falando que tá tendo algum problema. Então, CSI 2020. CSI 2020. Vamos ver se a gente segue em frente agora. Aí, passamos. Tá? Depois ele pergunta o nome da máquina virtual. Então eu posso pôr Ubuntu. Vou colocar Ubuntu menos x64. Vai ficar fácil de eu identificar depois dentro da minha estrutura de máquinas virtuais. E ele marca para mim o local onde que ele quer gravar essa máquina. Ou seja, ele vai criar um arquivo, um único arquivo, ou um conjuntinho de arquivos que vai ser
né, vão dizer respeito à minha máquina virtual. Tá? Vou clicar em Next. Agora ele vem uma pergunta, ou seja, o tamanho do disco. Qual que é o tamanho do disco? E ele vem com a recomendação. Ó. Recomendado para um Ubuntu 64 pelo menos 20 GB. Ora, então, inicialmente, eu posso deixar o tamanho em 20 GB. Mas se eu quiser manipular aqui o tamanho, colocar 25 GB, eu posso criar um arquivo de 25 GB. Um item importante para a gente ficar atento é essa questão aqui. Ó. Ele fala se eu quero usar um único arquivo, né, no meu storage virtual, ou se eu quero usar um conjunto, um split de arquivos, né, de storage virtual. Geralmente, eu prefiro trabalhar com um conjunto de arquivos, tá? Mais à frente, em outra parte do treinamento, vocês vão entender o porquê dessa justificativa, de usar um conjunto de arquivos e não um único arquivo, tá? Mas ele está diretamente ligado à exportação das minhas máquinas, tá? E ao tratamento dos meus discos virtuais. Por quê? Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse disco, ele vai ser criado num caminho, né? Que a gente viu lá atrás, né? Onde que ele vai ser criado? Nesse caminho aqui, usuários, francisco.assis, documentos, virtual machine. E o que acontece? Vamos ver a minha máquina, quanto que tem de disco aqui. Né? Então eu tenho aqui, ó, um disco de 465 GB, né? E tem um outro disco aqui de praticamente quase 1 TB, né? Tem 892 GB. O que acontece aqui? Não necessariamente o arquivo que ele vai criar vai ter o tamanho de 25 GB, tá? Deixa eu voltar aqui na tela para a gente acompanhar. Não necessariamente ele vai ter o tamanho de 25 GB consumido aqui do meu total, tá certo? Mas a informação do arquivo vai ser que diz respeito a um disco de 25 GB, tá certo? A não ser que eu venha consumir todo o espaço de 25 GB, aí sim o meu arquivo vai ter o tamanho, sim, né, de 25 GB, tá certo? Mas inicialmente pode ser que sejam gerados alguns arquivos que no máximo, dependendo do tamanho da instalação do sistema operacional, pode chegar a 4, 5 GB, né? O máximo que pode acontecer ali. Depois a gente vai confirmar isso. Então eu vou deixar múltiplos arquivos, né? E vou seguir em frente. Agora ele me dá aqui uma informação básica, né, sobre o que ele está criando de máquina virtual, só que eu não estou satisfeito. Eu prefiro customizar o hardware. E aí essa tela que para nós que ela é importante, ou seja, onde eu tenho memória, então, poxa, minha máquina física tem 20 GB de memória, então eu vou pôr um múltiplo aqui, ó, 4096, vou pôr um múltiplo de 1024 e vou colocar 4 GB para minha máquina, inicialmente. Não, melhor, eu vou colocar o dobro disso, vou colocar 892, vou colocar 8 GB de memória destinado para quem? Para minha máquina virtual, certo? Depois, processadores. Bom, se eu estou colocando 8 GB de memória, eu posso colocar o quê? 2 processadores, no mínimo, para eu estar trabalhando. E essa questão de um processador, 2 processadores, ou 1 core, 2 core, elas também estão diretamente relacionadas àquela questão que eu falei rapidamente lá para vocês sobre a alocação de memória. Ou seja, eu posso ter, deixa eu voltar aqui na nossa tela, né? Eu posso ter um sistema X32, por exemplo, né? Que tem um processador, vamos colocar assim, ó, PROC, de, sei lá, 4 core, né? Mas só utilizo um, né? Por quê? Porque eu não tenho espaço suficiente para eu estar processando. Eu posso ter um core, né? Então eu utilizo um core. Eu posso ter espaço suficiente para trabalhar o quê? Sei lá, vamos supor que o meu core tem igual da minha máquina aqui, que é o máximo dela, 1.9 GHz, né? Vou aumentar isso aqui, aí, 1.9 GHz, mas eu só tenho um core. Agora, já nesse modelo aqui do X64, vamos supor que eu tenha os mesmos 4 core, eu vou ter 4 vezes 1.9 GHz, ou seja, então, mais uma vez a gente confirma que trabalhar com sistemas 32 bits é, vamos dizer assim, teoricamente, fim de carreira. Por quê? Porque se eu coloco um sistema 32 bits num
hardware ou numa máquina virtual que eu tenho muito recurso, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar subutilizando esse recurso, ou seja, ó, aqui eu tenho subutilização, né, de memória RAM, que a gente está entendendo, e aqui ó, eu tenho a subutilização do que? Do core, né? Ou seja, da capacidade de processamento. Então eu tenho 4 core, mas o meu sistema é 32 bits, na verdade eu só utilizo um core. Né? Eu posso até enxergar os 4 core dentro do meu sistema, lá nas configurações tanto do Windows como do Linux, ou de qualquer outro sistema operacional que eu estiver utilizando, pode ser o iOS, por aí vai. Só que fica tenso. Por quê? Porque na verdade, apesar de eles aparecerem dentro da minha configuração de sistema, eu só consigo, ó, só utilizo um core desses 4 num sistema 32 bits. Agora, se eu estiver fazendo uso de um sistema 64 bits, é certo que eu vou ter essa multiplicação aqui e o resultado dela, tá bom? Vamos voltar aqui na nossa telinha para não estender demais o vídeo, tá? Então vamos colocar 2 core, né? Porque o meu sistema lá ele tem vários, né? Depois, um item que eu tenho que tomar cuidado é a questão da rede. Mais à frente a gente vai falar da rede. Inicialmente, basta vocês saberem que a gente precisa trabalhar com o modelo NAT, que é o Network Address Translator, tá? É a tradução de endereços, né, de endereço de rede. Por hora, a gente vai ficar nessa instrução, tá? Eu não vou usar host only ou qualquer segmentação de rede, nem muito menos bridge. E a minha rede, é lógico, eu vou deixar aqui, ó, o status do device, ou seja, a minha rede virtual, ela tem que estar ativa. Para quê? Para que na hora que eu instalar o meu sistema, eu já tenha conexão, teoricamente, à internet. Mas isso depende do quê? Depende da minha máquina aqui, né? Tá com conexão ativa, tá certo? Então, fizemos uma verificação em alguma explanação sobre memória e processador e rede, rapidamente, tá? O restante dos itens, USB, cartão de áudio, impressora e por aí vai, a gente deixa em frente. Bom, se eu quisesse adicionar um outro item de hardware, poderia clicar aqui, eu dei uma confirmação ali, e eu poderia estar incluindo outros itens, ou seja, eu poderia colocar mais um adaptador de rede, mais controladores, portas paralelas e por aí vai. Só que no momento a gente não precisa desse tipo de recurso, tá? Então vamos dar um close aqui, fechar. Agora a gente já sabe exatamente o que a nossa máquina tem, está aparecendo aqui outros devices, ó, 2 CPU Core, tá? Vamos finalizar, guardar um instantinho, nossa máquina vai ser criada, tá certo? Aí ó, a máquina foi criada e já está até sendo carregada, tá? Próximo vídeo a gente vai daqui adiante começar a instalação propriamente dita do nosso Linux, tá? Espero que até aqui tenha sido compreensível para vocês. Volto a frisar, qualquer dúvida, dá um pause no vídeo e entre em contato via e-mail ou WhatsApp.